Era uma vez em Hollywood, quem viveu sabe. Infelizmente eu não sei. Bom dia, leitor! Meu nome é Luiz Guilherme e hoje a gente está aqui para fazer uma resenha desse livrinho. Ele é pequenininho olhando assim, mas ele é grossinho olhando assim. Ele é um mini calhamaçozinho, ele tem lá suas 559 páginas, só que ele é pequenininho. Eu achei que seria uma leitura bem mais rápida, mas como a minha rotina estava complicada, eu demorei pra caramba pra ler ele. Mas sem mais delongas, bora logo que a gente vai destrunchar todo esse livrinho aqui. Quando eu paro pra pensar, eu como leitor, eu tenho, pra algumas pessoas, considerado um ato um pouco ruim, um hábito um pouco ruim, que é o fato de falar um pouco mal das adaptações cinematográficas, seja série, seja filme, quando elas vêm de um livro, de um HQ, algo do tipo, porque normalmente elas fazem algumas mudanças que podem afetar o ritmo da parada, afetar o final da história e pode estragar tudo, cara. E eu não falo isso por mal, porque eu quero falar mal, não. Cara, a gente viu isso, por exemplo, em Game of Thrones. A série é muito boa e terminou feito uma bostinha, porque chegou uma hora que eles começaram a mudar e aí começou a estragar, tá ligado? Mudando a história, fazer... Deu ruim, tá ligado? Deu ruim. Só que aqui, nesse livro aqui, como é que a gente fala mal das mudanças, sendo que o diretor é o mesmo que escreveu o livro? A gente pode reclamar por estar diferente ou não? Acho que dessa vez, infelizmente, não, né? Rick Dalton é o nosso protagonista desse livro. Ele é um ator e, infelizmente, ele tá passando por uns maus bocados. É uma época um pouco complicada, tá rolando muitas gravações de filme de Bang Bang, faroeste, e ele só cai como vilão, e aí a imagem dele tá começando a ser associado, ele tá passando por uns maus bocados. Ele é um dos nossos protagonistas, tem o melhor amigo dele, que também era o dublê dele, que foi ex-militar e faz umas coisas bem bizonhas também. Resumindo, a gente tem esses dois protagonistas e a história vai rodar em volta desses dois. Esse daqui é o primeiro, é a estreia, o primeiro livro do Quentin Tarantino e, sério, foi uma estreia muito bacana. A gente tem alguns pontos aí para analisar, mas de fato foi uma estreia muito bacana. E de novo, como eu falei, ele foi que dirigiu o filme e escreveu o livro, né? Então a gente tem uma parada meio bizonha aqui para analisar, mas de toda forma, vamos que embora. Aqui não é uma análise do filme, vou deixar bem claro aqui, é uma análise do livro, mas como eu assisti o filme, tem que deixar claro que existe muita coisas diferentes aí no meio do rolê. Era uma vez em Hollywood, ele vem com a ideia de mostrar como é que as coisas funcionam por trás das câmeras em Hollywood. Provavelmente a situação hoje pode não ser a mesma coisa ou pode ser pior. Eu não sei, eu não tô lá. Mas ele tenta mostrar, entre aspas, como se fosse um documentário assim, mas ele se baseando numa história fictícia. Inclusive, um pequeno detalhe, eu não sei exatamente quais são os personagens, mas eu sei que alguns personagens que tem aqui dentro, eles são reais na vida real e outros são ficcionais. Os nossos protagonistas, eles são ficcionais, mas existem alguns personagens aqui dentro que são reais. Eu vi essa informação no Instagram da editora Intrínseca, né, comentando isso lá. Aí ela, lá na parada, ele chegou a falar quais eram os personagens reais, quais não eram, mas eu realmente não me lembro de cabeça agora, eu teria que ir lá olhar. Então isso é uma parada muito bacana que você vai lendo e tem hora que você tá lendo a parte ficcional, mas aí tem hora que tem personagem e a sua cabeça dá uma bugada, mas é legal. Vamos lá. Como foi a primeira vez do Quentin Tarantino escrevendo um livro, foi uma estreia dele, eu vou relevar um pouco algumas coisas, só que não tem como relevar tantas coisas assim, porque mesmo que ele não tenha a experiência de escrever livros de fato, ele foi um diretor de cinema por muito tempo. Então, contar uma história, ele sabe, os filmes dele são muito bacanas, não tem como negar. Mas, cara, eu achei que esse livrinho aqui, ele poderia ser, tipo, menor pela metade. Cortava metade do livro
e jogava fora, porque tem muita coisa aqui que eu vi que a leitura foi bem arrastada, foi bem arrastada mesmo. Pode ser o gênero do livro, não sei se pegou muito comigo, mas ele foi bem arrastado. Eu gostei do livro no grande geral, mas teve partes que eu realmente acho que não precisava existir aqui, entendeu? E aí, se você não curte muito esse tipo de leitura arrastada, talvez, pode ser que não seja um livro pra você. Agora, se você curte os filmes do Quentin Tarantino, ele mantém uma pegada muito parecida ali. É um pouco menos de ação e tiroteio e porrada e bomba, mas é muito bacana de toda forma. Ainda tem cenas bem violentas, e como tem todos os filmes dele, e isso é muito legal de toda forma. E pelo fato da leitura ser arrastada, muitas das vezes eu acabava me perdendo na timeline. Não é uma timeline muito complexa, ele não é tipo vai futuro, vai passado, igual existe alguns livros que eu leio que faz isso. O próprio The Witcher, que eu gosto muito, nos 2 primeiros livros, ele, como é contado em forma de contos, ele tem isso. Tem conto que tá lá na frente, tem conto que tá aqui atrás, e você dá uma bugada na sua mente. Mas não, aqui ele é totalmente linear, ele vai do ponto começo até o ponto final tranquilo, só que mesmo assim, como tinha hora que tava muito enrolado, eu me dava uma bugada na timeline no que tava acontecendo. Aqui tem o fato também de que ele não faz essas diferenças de tempo, né, de timeline de fato, de tá no passado, tá no futuro, porém, mas entretanto, todavia, ele conta um pouco do filme que o nosso ator, o protagonista, tá fazendo. Então, às vezes, ele tá descrevendo a cena que tá sendo gravada, ou seja, tá descrevendo a cena que tá acontecendo de fato, como o nosso protagonista sendo um ator, não o nosso protagonista sendo a pessoa que ele é, né? Ele está atuando naquele momento. E isso dá uma bugada no começo, depois você pega o ritmo. Mas, de fato, a parte do ser arrastado, eu me perdi um pouquinho na timeline, mesmo ele sendo ordem cronológica. Isso é um pouco complicado de falar, mas aconteceu. Eu recebi esse livro na caixinha Intrínsecos, e eu vi no Instagram deles, quando eles foram mandar, né, algumas informações sobre o livro. Eles sempre fazem algumas informações da caixinha e coisa do tipo. Então, eles deram algumas informações desse livro, e normalmente eu gosto de ler o livro antes de assistir o filme que foi adaptado nele, então, ou série, ou seja o que for. Por exemplo, The Witcher, eu gosto de ler o The Witcher antes de assistir a série, por mais que eu conheci The Witcher pela série e depois fui ler, mas a segunda temporada eu preferi ler antes. Agora, no caso de Era Uma Vez Hollywood, a editora postou lá e falando que recomendava a pessoa ver o filme antes de ler. Então eu fui lá e quebrei a minha rotina e assisti o filme antes de fato ler. O problema é que, lembra que eu falei lá no começo que é bem diferente o que tá aqui pro que tá no livro? Não é que é bem diferente, a ideia do livro ela é parecida, mas eu vou te falar que o filme, cara, deixa eu ver exatamente aonde. Eu, com minha grande organização aqui de não marcar livros, não lembro que parte que foi. Porém, eu sei que teve uma parte bem relativamente do começo à metade ali, que foi o final do livro, que foi o final do filme, tá ligado? Tipo, eu assisti o filme e ele teve um final muito bacana, bizarro, mas bacana. E daí, quando eu tava lendo, isso foi tipo na metade do livro, tá ligado? Ou mais ou menos ali no começo, metade. E tinha uma porrada de coisa pra frente, tá ligado? E aí você ficava meio louco. Só que coisas pra frente aconteceu no livro, no filme também. E no livro aconteceu em Eu me perdi na timeline, provavelmente porque eu assisti o filme. Então tinha coisas que estavam em ordem diferentes, acontecendo lá e acontecendo aqui. Tem coisas novas aqui que não teve lá. Tem coisa no filme que não tem aqui. Então, cara, eu fiquei muito confuso. Só que o livro é baseado no filme e é o mesmo escritor que o diretor. É um negócio meio confuso. Eu fiquei confuso, eu admito. Eu tenho que deixar aqui também alguns pontos que podem talvez você não queira
ler sobre isso, tá? Eu vou até pegar minha anotação aqui para não esquecer de nenhum ponto específico. Coisas que eu escrevi pra certinho. Conta histórias de personagens machistas, racistas. Também encontramos assuntos delicados, não sei ler, gente, como pedofilia, maltratos a animais, assim, e coisas que hoje em dia não são aceitadas nem ferrando. Só que a gente tem que lembrar que isso aqui está sendo contado em 1969, é outra parada. Mas mesmo assim, se você for sensível a algum desses pontos, são coisas que aparecem no livro de certa forma, não é pra falar que esse é o certo, não, mas aparece no livro. Então se você não quer ler sobre isso, nem chega perto disso aqui, tá ligado? Agora, se você ficou interessado em comprar esse livro, eu vou estar deixando o link aqui embaixo. Se você comprar pelo meu link, você vai ajudar demais o canal, pois eu ganho uma comissão em cima dessa venda e você não paga nada mais por isso. Minhas considerações finais, cara, eu acho que valeu super a pena a leitura, eu gostei relativamente bem, não foi um dos meus livros favoritos de fato, nem nada, mas foi uma leitura bem legal. Valeu a experiência, teve horas que eu fiquei perdido, tem coisas que acontecem diferente no filme, a ordem é diferente, mesmo sendo escrito pelo mesmo diretor e coisa do tipo, mas no geral eu gostei bastante e ele conseguiu levar uma nota 3 de no máximo 5 estrelas. 3 não é uma nota ruim, mas também não é uma nota oh my god, que livro perfeito. De toda forma, valeu muito a experiência. Eu provavelmente não vou reler isso daqui, não vou falar nunca, mas provavelmente não vou reler, mas pela ter a experiência da leitura foi bacana. É recomendado para quem gosta desse tipo de leitura, deixando bem claro que tem aqueles pontos né, que você precisa se notar, e se você não quer ler sobre esse tipo de assunto, vai ter alguns pontos delicados aí no meio da história, mas no grande geral foi bem bacana. Mas basicamente era isso que eu queria trazer para o vídeo de hoje. Caso você queira saber mais, receber mais dicas de livro, você quer saber a sua próxima leitura, dá uma olhada nessa playlist aqui, onde eu vou deixar, e tem várias dicas de livros muito bacana para você ver. Dá uma olhadinha lá. Fora isso, valeu, falou, tchau!